Olá! Nesse vídeo, nós vamos fazer esse coelhinho de tricô. Aqui eu fiz com o fio pelúcia, amigurumi pelúcia, da Círculo. Usei esses olhinhos aqui que eu comprei no Armarinho São José, mas já faz um tempinho, então não sei se ainda tem deste modelo. Mas você pode usar o modelinho que você desejar, tá? Então, é uma peça pequena, né? Tem o quê? Vamos ver quantos centímetros. Contando com a florzinha, 17 centímetros e meio, né? E é uma pecinha que você pode dar de presente, fazer uma cestinha com bombons, com ovinho de Páscoa e colocar o coelhinho como enfeite, né? Ou mesmo para presentear as crianças, né? Tem criança que não pode comer chocolate e tal, então aí você faz um presentinho, uma pecinha feita por você para dar de presente. Então, vamos ver o material, né, os materiais que a gente precisa para fazer esse coelhinho. Ele tem as perninhas molezinhas, mas ele não para sentado sozinho, tá? Então, vou deixar ele aqui no cantinho, deitadinho aqui, né? Então, o fio que eu vou usar aqui nesse vídeo, no tutorial, vai ser o fio amigurumi soft da Círculo, é a cor branca 8001. Para esse fio eu vou usar agulha de tricô circular de 3,5 milímetro. Vou precisar de uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro para os acabamentos, uma pinça de sobrancelha para colocar um restinho de fibra dentro, né, quando o buraquinho tá bem pequenininho, a fibra acrílica, uma linha preta para fazer o bordado da sobrancelha, dos cílios, da boquinha. Eu escolhi a Max Moliné na cor preta da Círculo. É a cor 900, tá? E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Essa peça aqui, olha, é uma ferramenta que chama enchedor de bonecas. É para colocar a fibra dentro da boneca, do amigurumi e tal, né? Ela tem essa forquilha que, quando você empurra a fibra para dentro da peça, ela vai enroscar ali, ó, e vai facilitar a introdução da fibra dentro da peça. Então, é isso aí. Vamos começar, então, o nosso coelhinho. Eu gosto e indico para quem for fazer uma receita, um projeto, lendo uma receita, antes de começar a fazer o trabalho, ler a receita todinha, tá? E daí ver se ainda tem alguma dúvida. A nossa receita vai estar disponível nos nossos sites, né? Por um precinho simbólico, só para custear um pouquinho o nosso trabalho, certo? Então, é uma criação nossa essa receita, e é um trabalho aqui dedicado às tricoteiras e aos tricoteiros, porque a gente coloca sempre a maioria dos nossos trabalhos, nossos amigurumis, em crochê. E eu tenho
recebido algumas solicitações de tutoriais de amigurumis em tricô. Então, esse é dedicado para tricoteiras e tricoteiros. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. A gente precisa também de uma agulha de crochê para fazer a montagem dos pontos com o anel mágico. O mesmo anel mágico que a gente faz para iniciar os projetos de amigurumi em crochê. Então, aqui, olha, eu seguro o fio, passo aqui no meu dedo e puxo a laçada e aqui eu vou dar um nozinho. Esse nozinho, no crochê, a gente não conta como ponto, mas aqui no tricô já é o primeiro ponto. E aí, eu ponho esse ponto aqui na agulha, ajusto e vou colocando os outros pontos. Então, nós vamos iniciar com 6 pontos na agulha. Então, eu vou iniciar o meu trabalho com 6 pontos na agulha. Depois que eu coloquei os 6 pontos na agulha, eu puxo aqui o fio e deixo deste jeito, olha. Não fecho totalmente o anel mágico. E levo os meus pontos para o meio, para o centro do cabo, divido 3 para cada lado, dobro aqui o cabo e puxo os pontos em direção à agulha, colocando 3 pontos em cada agulha. Agora, aqui eu posso apertar um pouquinho mais, né? E essa sobra, esse rabinho do fio, eu vou deixar para baixo. E o fio que eu vou usar, que vem do novelo para tecer, eu deixo para cima. E aqui a primeira carreira, então, são 6 pontos meia. Deixa eu só ajeitar aqui o cabo. Puxo a agulha de trás e começo a tecer o meu trabalho. Observando que o avesso, onde tem esses nozinhos aqui, olha, fica para dentro, que é o ponto, no caso, seria o ponto tricô. Outra coisa, conforme você põe os pontos na agulha, pode ser que ele fique torcido. E aí, se ele estiver torcido, você precisa fazer o ponto pegando a perninha de trás para distorcer o ponto. Aqui ele já ficou, ó, esse aqui, tá vendo, ó, ele tá com a perninha de trás primeiro. Então, eu vou fazer este ponto torcido. E vou olhando cada ponto, se ele tá certinho ou se tá torcido. Ah, me esqueci de dizer. A gente começa fazendo as perninhas, começa pelas pernas. Até eu escrevi lá na receita pés e pernas, mas na verdade seria pata, né? Porque é um bichinho, mas tudo bem, vamos lá. Então, vou fazer agora aqui o outro lado da rodada. Para quem não conhece a nomenclatura do tricô circular, a gente não usa o termo carreira, e sim rodada, tá? Então, eu fiz os 3 pontos que estavam na outra agulha e agora eu vou tecer os outros 3 pontos do início do trabalho. Depois, a gente fecha aqui direitinho, tá? E vou continuar aqui para a segunda carreira. Essa carreira, a segunda carreira,
eu vou fazer um KFB, ou seja, meia, frente e trás, para aumentar 6 pontos. E eu vou fazer o KFB em todos os pontos. Então, aqui, eu teço na frente, não derrubo o ponto e teço outro ponto na perninha de trás. Apertei tanto o fio para não ficar buraco, o ponto, tá? Então, de um ponto, a gente faz 2. E assim eu vou fazer em todos os pontos desta primeira rodada. Então, aqui, de 6 pontos que eu iniciei no anel mágico, eu transformei os 6 pontos em 12. Então, agora eu estou com 6 pontos em cada agulha, totalizando 12 pontos. A próxima rodada são todos os pontos em meia. Então, vamos dizer, é uma rodada de descanso, sem aumento. Tá? Eu vou fazer e volto aqui com a rodada pronta. Fiz aqui a carreira sem aumento. A sobra do fio, quando eu montei o anel mágico, marca o início da rodada. Então, eu sei que o lado que tem a sobra é o lado que começa. Porque, às vezes, a gente para beber uma água, ou um telefone que toca, alguma coisa, e a hora que a gente volta, eu não sei se eu terminei a rodada, se eu não terminei, e aqui, então, tô marcando. Quem quiser, pode colocar um marcador também, tá? Também é uma opção. E vamos agora, então, para a quarta rodada. A quarta rodada, eu vou fazer um ponto meia e um KFB. Meia na frente, meia atrás do ponto. E aí, eu fiquei com 3 pontos. Novamente, um ponto meia, KFB. E mais uma vez, um ponto meia e KFB. E vou fazer a mesma coisa nos outros pontos da outra agulha. Terminei aqui a rodada e eu fiquei com 9 pontos em cada agulha, total de 18. A próxima rodada é 18 meias sem aumento. Depois que eu fiz a rodada de aumentos, eu fiz mais 2 rodadas e estou terminando a terceira rodada. Então, depois da rodada que ficamos com 18 pontos na agulha, eu preciso fazer 3 rodadas, que é para aumentar aqui a altura do pezinho. Então, essa
essa rodada que eu estou terminando é a 7ª rodada. A rodada que ficamos com 18 pontos foi a 4ª. Então, eu fiz a 5ª, a 6ª e estou terminando a 7ª rodada, totalizando 3 rodadas, depois das rodadas de aumento. E agora, a gente vai começar a diminuir para fazer o peitinho do pé, vamos diminuir um pouquinho na frente, para ficar desta forma aqui, ó. Assim, ó. Maiorzinho aqui na frente e atrás vai ficar retinho. Vamos continuar. Então, essa rodada, que é a 8ª, vai ser um pouquinho diferente das outras. Então, eu vou fazer 3 pontos meia. 1, 2 e 3. E agora, eu vou fazer 6 pontos juntos, pegando 2 pontos juntos em meia, 6 vezes, tá? Então, desse lado, eu vou fazer 3 e do outro lado também, mais 3. Então, aqui, 2 pontos juntos em meia. 1, o segundo ponto, 2 pontos juntos em meia. E mais 3 pontos meia para terminar a rodada. Então, voltamos a ficar com 12 pontos nas agulhas. 6 pontos de cada lado, né? 6 pontos de um lado, 6 pontos do outro. E agora, a próxima rodada não tem diminuições. E serão 2 rodadas em ponto meia. Então, é a 9ª e a 10ª rodada. Tudo em ponto meia. Então, aqui eu finalizei a 2ª rodada. Depois daquela carreira com as diminuições, eu fiz 2 rodadas em ponto meia. Essa próxima rodada, nós vamos diminuir mais um pouquinho. Dessa vez, nós vamos diminuir 3 pontos. Então, de 12, nós vamos ficar com 9. Então, vamos lá. Eu vou fazer 2 pontos meia. 1. Esse primeiro pontinho aqui, sempre eu dou uma puxadinha. 2 pontos meia e 2 pontos juntos em meia. Mais 2 pontos meia e próximo ponto serão 2 pontos juntos em meia. Aqui, 2 pontos juntos em meia, mais 2 meia,
Um, dois e 2 pontos juntos em meia. Agora, nós ficamos com 9 pontos e não fica, então, o mesmo número de pontos, né, nas duas agulhas. Na agulha da frente, eu tô com 5 pontos e na agulha de trás, mais 4, né? 9 é um número ímpar, então, não tem como ficar igual, mesmo número de ponto nas duas agulhas. E agora, para fazer a perninha, que é bem pequenininha, nós vamos fazer 4 rodadas em ponto meia. Então, da 12ª rodada até a 15ª, tudo em ponto meia. Terminei aqui as 4 rodadas, então, o pezinho tá assim, ó, né? E agora, aqui eu terminei a perninha, ele é bem pequenininho, então, eu vou passar esses pontos para um fio auxiliar, um outro fiozinho, aqui. Como nós não estamos com meio, eu vou juntar esses 9 pontos com os outros 9 pontos da outra perna para continuar fazendo o corpo. Só que aqui, olha, são 4 numa agulha e 5 na outra. E aqui, a frente do pezinho é aqui. É a lateral aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar 3 pontos aqui. Na receita, eu falei para pular 4 pontos. Vou cortar o fio, que eu já terminei aqui a perninha. Vou cortar o fio. Vou passar esse outro fio numa agulha de tapeceiro, o fio auxiliar, e vou começar a tirar os pontos para colocar no fio. Então, deixo esses 3 pontos na agulha e tiro esses 2. Aí, eu tiro mais... Aqui, vou tirar 2 pontos. Vou tirar mais 2 pontos e não vou puxar o fio totalmente, vou deixar uma sobrazinha assim. E acabo tirando os outros pontos e passando aqui o fio auxiliar. Então, por que eu fiz isso? Para marcar aqui, que vai ser o meio do trabalho, quando a gente for montar os pontos para continuar o corpo. Agora, aqui, eu vou encher o pezinho, a perninha não precisa encher. Como aqui tá bem pequenininho, ó, eu vou usar uma pinça de sobrancelha. Este lado aqui com 4 pontos é a frente, olha aqui, aonde a gente fez aquelas diminuições, e a parte de trás, ela fica mais retinha. Agora, aqui, eu vou terminar de fechar o anel mágico do início do trabalho, puxo bem, passo o fio, a sobra do fio, numa agulha de tapeceiro e levo para dentro
do pezinho, para dentro do trabalho. Essa sobra aqui, eu jogo aqui dentro também. Vai funcionar como enchimento. Pronto. E aqui, então, está o primeiro pezinho. Eu vou fazer o outro pezinho igual, bem igual. A única coisa é na hora de tirar os pontos, que a gente precisa fazer o inverso. Os 2 pontos de um lado, né, os 3 do outro. Aqui tá 3, aqui tá 2, lá eu vou fazer o contrário. Vou tirar primeiro 2 e depois 3 pontos. Então, eu vou fazer outro pezinho e já volto aqui. Então, aqui estão os 2 pezinhos, né? Aqui a parte da frente do pezinho e a parte de trás. O começo das rodadas dos pezinhos estão aqui atrás. E agora, nós vamos colocar o início da rodada na lateral do corpinho. E aqui, então, eu vou colocar os 18 pontos na agulha e vou fazer o corpinho, tá? A partir daqui do pezinho. Então, eu vou colocar o primeiro pezinho, que foi aquele que eu fiz em primeiro lugar, eu pulei 3 pontos, ó, o início da rodada daqui, eu pulei 3 pontos e comecei a passar os pontos para o fio auxiliar. Então, aqui, eu vou tirar esses 4 pontos do fio auxiliar, vou voltar aqui para a agulha, puxar o fio aqui. E vou deixar os outros pontos ainda no fio. Pego o outro pezinho e ponho esses 4 pontos que estão aqui, olha, antes da divisão das agulhas. Então, esse aqui eu pulei 3 pontos, esse aqui eu pulei 2. Olha aqui, o início da rodada tá aqui, eu pulei 2 e vou passar 4 pontos aqui para a agulha. E posso puxar o fio, essa ponta aqui do fio, assim. Então, aqui é a frente do corpinho, que é a pontinha do pé. Vou levar os pontos para o cabo, virar o trabalho e voltar os outros pontos aqui na agulha. Então, aqui, 1, 2, 3, e os 2 pontos do começo do trabalho. Posso tirar esse fio totalmente. Aqui era o começo da rodada da perninha. E vou colocar os outros pontos que estão aqui no fio de volta para a agulha. 1, 2, 3, 4 e 5. E tiro o fio. Então, ficou assim, olha. O total são 18 pontos. Só que eles não estão divididos iguais, né? 9 em cada lado, por conta de pro pezinho ficar certinho pra frente, tá? Então, agora, aqui, dessa forma, o laço mágico já fica montado, né? Que eu já tô com a quantidade de pontos numa agulha e o restante dos pontos na outra. Tá bem apertadinho, porque quando a gente
tira da agulha, ele tende a apertar. Puxo a agulha de trás e vou tecer uma rodada com os 18 pontos. Vou pegar o fio, né, aqui. Vou prender o fio aqui. E essa sobra é que vai marcar o início das rodadas. Mas já já nós vamos colocar um marcador para, além de marcar o começo da rodada, para marcar o número de carreiras que a gente vai fazer. Então, aqui, um ponto, bem apertado, ai, que difícil. Um ponto, 2, e agora eu pulo para outra perna. Aqui, gente, é bom a gente apertar bem o ponto, esse ponto primeiro aqui, para juntar as duas perninhas. Vai ficar um buraquinho, depois eu vou mostrar para vocês, mas aí a gente dá uns pontinhos para fechar aquele buraquinho. Então, aqui eu fiquei com 8 pontos. E vou passar os outros pontos para a agulha. E aqui eu vou tecer 10 pontos. Então, aqui eu fiquei com 18 pontos no total. Terminada aqui a primeira rodada do corpinho, nós vamos para a segunda rodada. E agora a gente vai fazer uns aumentos, mas não, assim, uniformes, porque eu preciso deixar mais pontos na frente do que, aumentar mais pontos na agulha da frente do que na de trás, para poder ficar com o número de pontos iguais. Então, nós estamos com 18, eu vou fazer 6 aumentos e vamos para 24 pontos. Desses 6 aumentos, 4 eu vou fazer na agulha da frente e 2 na agulha de trás. Então, assim, olha, aqui no primeiro ponto, deixa eu segurar aqui a pontinha para não ficar muito largo. Eu vou fazer um KFB. Então, fiz aqui um aumento. Aí, eu vou fazer 2 pontos meia, 1 e 2, e vou fazer outro KFB no próximo ponto. Tá. E vou fazer outro KFB aqui no próximo ponto. Vou fazer 2 pontos meia. 2 pontos meia, depois, né? E mais um KFB. Aí, ficamos com 12 pontos aqui, olha. Então, vou recordar. KFB no primeiro ponto, então, aumentei um ponto. 2 pontos meia. 2 KFB seguido, então, são mais 4 pontos, aumentei mais 2, 2 pontos meia,
e KFB no último ponto. E agora, no outro lado da rodada, nós já estamos com 10 pontos. Então, eu preciso aumentar só 2, para ficar com 12, né? Daí ficar paralelo com a agulha da frente. Então, vamos lá. Vou fazer 4 pontos meia. 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou fazer 2 KF6. KF6 duas vezes. Aqui o primeiro. E mais um KFB. E teço em ponto meia os 4 pontos que sobraram na agulha. Então, fiquei com 24 pontos. E agora, a próxima rodada, tudo em meia. 24 pontos meia. E aqui eu terminei a rodada, 24 pontos em meia. Vou ajeitar aqui os pontos. E a próxima rodada, nós vamos aumentar mais 6 pontos. Mas, nós vamos distribuir os pontos, os aumentos, uniformemente durante toda a rodada. Então, serão 3 pontos meia e 1 KFB. Repetindo esse esquema 6 vezes. Então, aqui. 3, né? 1, 2 e 3 e 1 KFB. A próxima carreira serão 30 pontos meia sem aumento. Então, aqui de 24, eu vou aumentar 6, eu vou ficar com 30 pontos. Aí, 30 pontos meia na próxima rodada. Eu vou terminar essa rodada, vou fazer a rodada só de ponto meia e já volto aqui com vocês. Terminada a rodada sem aumentos, estou com 30 pontos na agulha. E agora, nós vamos para mais uma rodada de aumentos. E vamos para 36 pontos, aumentando 6 pontos. Então, a sequência agora será 4 pontos meia. Ajeitar aqui o primeiro ponto. 2, 3 e 4. E um aumento. Aumento frente e trás, né? KFB.
Então, aqui agora terminei a última carreira de aumentos. Agora, na sequência, nós vamos fazer 4 rodadas sem aumento, tá? Então, eu vou colocar um marcador, depois que eu terminar essa rodada, marcando a primeira rodada. Então, vamos fazer 36 pontos meia. Pronto, terminei a rodada sem aumentos. A primeira rodada serão 4. Então, aqui eu vou pôr um marcador para eu saber aonde que eu estou começando a rodada e poder contar, facilitar a contagem. Por enquanto, ainda tô aqui com a sobra do início e tá marcando qual que é o início da rodada. E aqui, então, eu vou pôr esse marcador. Gente, eu tenho 2 gatas. Isso aqui é um brinquedo espetacular para elas. Então, eu tenho que esconder, tenho que guardar, assim, né? Mais escondido possível para elas não pegarem. Então, aqui, gente, olha, esse fio aqui é o fio que conduziu a primeira rodada sem aumentos. Então, vou colocar aqui um marcador, para daí, depois que eu fizer as 4 rodadas, facilitar a minha contagem. Eu vou fazer mais 3 rodadas sem aumento e já volto aqui com vocês. Feito as 4 rodadas, vou mostrar aqui para vocês como faz a contagem. Então, eu coloquei o marcador no fio que conduz a primeira carreira sem aumentos. E aqui, olha, eu conto 1, 2, 3 e 4. Então, fiz 4 rodadas depois dos aumentos. O aumento KFB, frente e trás, ele fica com esse pontinho aqui, parecendo um pontinho tricô, tá? Mas é normal, é assim mesmo. E agora, nós vamos começar a diminuir os pontos para fazer essa partezinha aqui, olha, do corpinho, tá? Então, ó, aqui tá a barriguinha, né? E aí, ela vai diminuindo. Então, nós vamos começar a parte das diminuições. Então, nessa primeira carreira de diminuições, nós vamos fazer assim, 20 pontos meia. Então, são os 18 daqui da frente, né? Viro o trabalho, né? Para fazer os pontos do outro lado da rodada. E vou fazer mais 2 pontos meia para completar os 20 pontos.
Então, 18, né, que eu já fiz do outro lado, 19, 20. E agora, eu vou fazer 3 vezes diminuições, 3 diminuições, ou seja, 2 pontos juntos em meia, 1, 2, 3 pontos juntos em meia, ou não, desculpa, 2 pontos juntos em meia, 3 vezes. E agora, eu vou fazer 2 pontos meia, 1 e 2, e aqui mais 3 vezes os 2 pontos juntos em meia. Então, 1, 2 e 3. E termino a carreira, a rodada, desculpa, com 2 pontos meia. Então, aqui eu diminuí 6 pontos. Então, esse lado eu estava com 18, agora eu estou com 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Essa diminuição é para dar um jeitinho aqui do bumbum. E na próxima rodada, nós vamos fazer as diminuições na parte da frente, para criar uma barriguinha. Então, aqui, vamos fazer assim, quer ver? Só empurrar os pontos aqui pro começo da ponta da agulha, e a gente vai fazer 3 pontos meia, aqui no começo da rodada, 1, 2 e 3, e vamos fazer 2 pontos juntos em meia 6 vezes. Vamos diminuir 6 pontos. Então, eu fiz 2 pontos juntos em meia 6 vezes. E agora, eu vou terminar a rodada em ponto meia. Então, vou fazer os 3 pontos que estão sobrando aqui nessa agulha. Fiquei com 12 pontos nessa agulha, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E agora, eu vou terminar a rodada fazendo os 12 pontos meia da agulha de trás. A próxima rodada serão 24 pontos em meia. Eu vou terminar aqui essa rodada, fazer aqui os 12 pontos em meia, para terminar essa rodada, e vou fazer a outra rodada em ponto meia, e já retorno aqui com vocês, tá? Então, eu fiz a rodada sem diminuições, estou com 24 pontos nas agulhas, e agora, a próxima carreira, a próxima rodada, nós vamos diminuir mais 4 pontos. Só que nós vamos fazer as diminuições nas laterais. Então, eu começo a rodada com 2 pontos juntos em meia. 2 pontos juntos em meia. E aí, eu vou fazer 8 pontos meia.
e aqui no final, mais 2 pontos juntos em meia. Viro o trabalho e vou fazer a mesma coisa do outro lado da rodada, na outra agulha. Vou diminuir um ponto no começo e um ponto no final da metade aqui da rodada. Então, agora eu estou com 20 pontos, 10 de cada lado, 10 em cada agulha. E a próxima rodada é sem diminuições, 20 pontos meia. Fiz a rodada sem diminuições, só em ponto meia. Estou com 20 pontos nas agulhas. E agora, nós vamos diminuir mais 4 pontos, da mesma maneira que a gente fez a outra rodada de diminuições. Então, o primeiro, 2 pontos juntos em meia, começo a rodada com 2 pontos juntos em meia. E vou fazer agora 6 pontos meia. E 2 pontos juntos em meia. Então, eu diminuí um ponto no começo da rodada e vou diminuir 2 pontos aqui no meio da rodada, porque o meio da rodada é quando a gente vira as agulhas. Então, no PDF vai estar escrito assim: 2 pontos juntos em meia, 6 meias, 2 pontos juntos em meia 2 vezes, 6 meias e 2 pontos juntos em meia. Agora, eu fiquei com 16 pontos, 8 pontos em cada lado, em cada agulha, né? Em cada metade da rodada. E agora, a sequência do trabalho serão 2 rodadas em ponto meia, sem diminuições. Então, eu vou fazer as 2 rodadas e já volto aqui pra gente continuar o trabalho. Fiz aqui as 2 rodadas e agora nós vamos colocar enchimento nessa partezinha aqui do corpo. Aí, eu trago os pontos para o cabo para poder facilitar aqui a colocação do enchimento. Então, vamos lá. Tá feito aqui. Aí, eu vou arrematar esses fios que estão aqui.
O começo da rodada eu posso arrematar porque eu tenho aqui o marcador que vai me mostrar onde é o começo da rodada. Lembra que lá, quando a gente estava juntando as pernas, eu falei que fica um buraquinho aqui, olha. Então, a gente usa esses fios aqui para fechar esse buraquinho. Então, eu vou primeiro aqui arrematar esse fio aqui, que é o fio do começo da rodada. Vou até puxar o cabo um pouquinho, né? Puxar aqui um pouquinho para facilitar. Então, eu estou com 16 pontos, 8 de cada lado, então, eu conto aqui 2, 4, 6, 8, e aqui é o meio da rodada. Pronto, desse jeito fica mais fácil trabalhar. Eu vou pegar esse fio maior aqui, vou fazer a mesma coisa, um nozinho. Nesse momento, a gente repara que se os pontos aqui ficaram frouxos, porque a hora que a gente coloca os pontos na agulha, às vezes eles podem ficarem frouxos. Aí, a gente dá uma ajeitadinha com a agulha, puxando de um lado, puxando do outro, para que o ponto fique certinho, tá? Depois eu vou ajeitar ali. Então, aqui eu vou fazer um nozinho, igual que eu fiz lá no começo da rodada. Aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu tô com o fio aqui. Pega esse fio aqui, olha, entre os pontos. Faz o nozinho aqui. E põe pra dentro do mesmo lugar aonde a gente fez o nozinho. E vou sair aqui, olha, entre as pernas, para fechar esse buraquinho que ficou aqui. Então, eu saí com o fio aqui, vou laçar aqui dentro, ó, assim. Puxo e vou voltar no mesmo lugar aonde eu saí com a agulha. Então, faz um pontinho meia aqui, olha. Ó, fecha o buraquinho. Aqui tá ainda meio abertinho, a gente pode dar mais uns pontinhos ali. Então, eu volto com a agulha aqui e saio com ela desse lado. E vou fazer a mesma coisa para fechar esse buraquinho que tá aqui. Então,
Agora, a última sobra, vou fazer do mesmo jeito. Então, estou com o marcador aqui, o início da minha rodada é aqui. E essa próxima rodada, nós vamos fazer mais uma rodada de diminuições, do mesmo jeito que a gente fez as outras rodadas de diminuições aqui do peitinho do coelhinho. Vamos começar a rodada com 2 pontos juntos. 2 pontos juntos. E agora, vou fazer 4 pontos meia. E aqui, mais 2 pontos juntos em meia. Viro o trabalho e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Termino assim a rodada com 2, 4, 6 e mais 6 pontos do outro lado, 12 pontos. E agora, eu vou fazer uma carreira, uma rodada de ponto meia, e essa é a última rodada do corpinho. E com essa rodada, então, eu termino o corpinho. E a próxima rodada já vai ser o começo da cabeça. Ah, não, gente, eu me enganei. Nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições, para ficar com 8 pontos. Vamos diminuir mais 4 e vamos começar a cabecinha com os 8 pontos na agulha. Então, do mesmo jeito, 2 pontos no começo da rodada, 2 pontos juntos em meia, 2 pontos meia, dois pontos juntos em meia. E do outro lado, a mesma coisa. E faço uma rodada com 8 pontos, 4 pontos em cada agulha.
Agora sim, o nosso corpinho já está terminado. Então, a próxima rodada, já vamos começar com a cabecinha. Para começar a cabecinha, nós vamos fazer um aumento em cada ponto que estão aqui, em cada ponto que está aqui na agulha. Então, fazer um KFB em cada ponto. De 8 pontos que temos aqui, vamos ficar com 16. Terminado aqui a rodada, ficamos com 16 pontos na agulha. A próxima rodada é ponto meia em todos os pontos, sem fazer nenhum aumento. Essa próxima rodada de aumentos, nós vamos aumentar mais 8 pontos. Então, aumentando 4 pontos em cada lado. Então, como que vai ser? Na sequência de 1 ponto e 1 aumento, frente e trás, ou KFB. Mais um ponto e mais um aumento, frente e trás, KFB. Então, agora, eu fiquei com 12 pontos em cada agulha, totalizando 24 pontos. A próxima rodada é ponto meia, direto, sem aumento, 1 ponto meia em cada ponto que está na agulha. A carreira seguinte também é uma carreira de aumento. E aqui agora, então, nós vamos aumentar 6 pontos, 3 em cada agulha.
Estamos com 24 pontos e daí vamos para 30 pontos. Aqui serão, a sequência vai ser assim, olha. 3 pontos meia. 1, 2 e 3 pontos meia. E um aumento frente e trás, ou KFB. Aqui, então, terminei a rodada e agora eu estou com 30 pontos na agulha. Agora, a sequência é 12 rodadas em ponto meia, sem aumento, que é essa parte aqui da cabecinha, né? Então, aqui foram os aumentos, nós vamos fazer aqui 12, e eu vou indicar também qual é o lugar de colocar os olhinhos. E nesse que eu tô fazendo aqui agora para demonstração, eu vou colocar outro tipo de olhinho, tá? Já mostro aqui para vocês. E depois serão as rodadas de diminuições até fechar a cabecinha. Então, eu vou fazer aqui algumas rodadas até chegar na rodada para colocar o olhinho e já volto aqui com vocês, tá? Então, ao todo serão 12 rodadas, mas no meio aí nós vamos colocar os olhinhos. Feitas 12 carreiras, observe que aqui eu coloquei o marcador. Tirei daqui de baixo, né? E passei aqui pra cima, pra marcar a primeira rodada sem aumentos. Então, agora, nós vamos colocar um pouco... Ó, passei os pontos todos para o cabo. E agora, vamos colocar enchimento nessa partezinha aqui do corpo, olha, que a gente não tinha colocado. Aqui na carinha, a gente vai pôr a fibra só depois de ter fixado os olhinhos. Pronto, tá bom. Aqui ainda sobrou um pouquinho de fibra na cabeça, não tem problema. E agora, nós vamos fixar os olhinhos. Eu escolhi esse aqui, ó. Ele não é redondinho, ele é oval. Então, é o seguinte... Eu vou puxar os pontos totalmente para o cabo, dessa maneira. E eu quero que vocês observem que o início da rodada não está bem na lateral da cabecinha. Ela ficou, por conta dos aumentos que fizemos aqui no pescoço, acontece isso. Então,
eu vou dobrar aqui e encontrar bem o meio, porque se eu colocar, se eu dobrar assim e colocar aqui, centralizar, ele vai ficar olhando de lado. Até poderia, né? É um modelinho também. Mas aqui eu não quero fazer isso. Então, se vocês quiserem, pode fazer sem problema. Então, como que a gente vai encontrar o lugar de colocar o olhinho? Aqui é o início da rodada, né? Aqui. Então, deixa eu pegar a agulha aqui. Esse ponto aqui é o primeiro ponto do início da rodada. Então, eu vou contar 2 pontos pra cá, né? Em direção à mão esquerda. E, então, vai ser nessa altura, nessa distância aqui do início da rodada. E vou contar aqui 10 carreiras. Desculpa, 10 rodadas. Ou, para facilitar, a gente pode pegar aqui o último aumento, ó, tem esse carocinho aqui. Deixa eu colocar aqui mais perto. Aqui, ó, fica esse carocinho, que é o aumento frente e trás, né? O ponto de trás fica com esse carocinho. Então, daqui até aqui, nós fizemos 5 rodadas. E a partir daqui, são 6 rodadas. Então, uma maneira da gente chegar no lugar aqui na altura do olhinho, pode ser contando aqui a partir da primeira carreira, sem aumento, né? Então, aqui, ó, esse fio aqui corresponde a esse ponto, né? Que é a primeira rodada. Aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontos. E vou contar 2 indo para a esquerda. 1, que é onde tá minha agulha, e 2. Não, vou deixar a agulha aqui. E vou colocar o primeiro olhinho aqui. E agora, eu vou contar 4 pontos para cá. E entre o 4º e o 5º ponto, após o olhinho, eu vou fixar o outro olhinho. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui, entre o 6º e o 7º ponto. Pode colocar uns alfinetinhos também, né? Deixa eu só ver se eu coloquei na mesma altura, na mesma rodada, certo? Então, pode colocar também um alfinetinho para marcar, né? Esses alfinetinhos de cabecinha colorida, que dá certo também. E agora, eu quero mostrar um aparelhinho que eu tenho aqui, ó, que também é da Círculo, para colocar o olhinho. Então, eu vou colocar a trava aqui, vou colocar a ponta do olhinho lá, bem certinha, e vou apertar. E pronto, tá presa a travinha, ó. Como ele é oval, é compridinho, a gente precisa acertar bem aqui, né, pra não ficar torto. E vamos colocar o outro de novo. E aqui
estão os olhinhos. Depois, o focinho e a boquinha a gente vai bordar depois de pronto. E agora eu vou voltar os pontos na agulha. Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Estou com 30 pontos, né? Então, 15 em cada agulha. E começo aqui. Agora, nós vamos começar a diminuir os pontos. A cada 2 rodadas. Ou seja, uma rodada de diminuição e a outra sem diminuições. Então, vamos lá. A primeira rodada de diminuições, eu vou fazer 3 pontos meia. 1, 2 e 3. E vou pegar 2 pontos juntos em meia. Mais 3 pontos, meia, e 2 pontos juntos em meia. A próxima rodada é todinha de ponto meia, sem diminuições. Eu vou fazer e volto aqui. Aqui agora, essa próxima rodada é de diminuições. Estou com 24 pontos nas agulhas e vamos diminuir 6 pontos e vamos ficar com 18. E depois de cada rodada de diminuições, a gente faz uma rodada sem diminuições. Então, aqui eu fiz, né, com 24 pontos. Então, aqui agora a sequência vai ser 2 pontos meia e 2 pontos juntos em meia. A próxima rodada é uma rodada de diminuições. Então, vamos fazer 1 ponto meia e 2 pontos juntos
em meia. 1,6 e 2 pontos juntos em meia. E aqui eu terminei a rodada de diminuições. A próxima rodada não tem diminuições. Então, são 12 pontos meia. Agora, vamos colocar enchimento na cabeça. Porque, olha, o buraquinho aqui, ó, já tá pequeno, né? Então, vamos levar os pontos para o cabo. Aqui. Abrir aqui um pouquinho, ajeitar. E vamos colocar o enchimento. Para garantir que ele não vai sair do lugar, pode pôr um pontinho de cola embaixo aqui do olhinho, para fixar certinho, né? Ele não ficar rodando. E vamos tecer a última carreira de diminuições. 2, 4, 6. Aqui é o meio. Aqui, olha, eu gosto de voltar na agulha os pontos para acertar. Porque uns ficam mais frouxos, né? Porque tava fora da agulha, outros mais apertados. Então, assim, a gente ajeita aqui e puxa de novo a agulha de trás. E vamos fazer agora 12 vezes 2 pontos juntos em meia. Então, 12 não, 6 vezes. Nós temos 6 pontos numa agulha, 6 na outra, 12. Então, eu vou ficar depois das diminuições com 6 pontos.
E agora, a última rodada, eu vou fazer tudo em meia, 6 pontos. Pronto, 6 pontos. Agora, eu vou cortar o fio. Vou pôr a agulha aqui. Vou cortar o fio. Não precisa deixar um pedaço muito grande, uns 20 centímetros é o suficiente. Vou passar esse fio na agulha de tapeceiro e vou passar por dentro dos pontos que sobraram aqui nas agulhas. São 6 pontos. E agora, nossa, gente, olha aqui como que o olhinho tá virado, tá parecendo um ET. Ou o Zé Gotinha, né? Por isso que eu falei, é bom colocar uma cola aqui por baixo, ó, uma gotinha de cola e já deixa fixado. Então, agora, antes de fechar aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, porque olha, aqui a parte de cima ficou vazia. Agora, é só puxar aqui e fechar aqui em cima, que vai ficar como um anel mágico, né? Aqui eu dou um nozinho. E levo para dentro da cabecinha a sobra do fio. E aqui a gente dá uma ajeitada, olha, acho que faltou um pouquinho de enchimento aqui na parte de cima, aqui, ó. Daria para desmanchar o nozinho e colocar mais enchimento, só que a gente corre o risco de danificar a peça, né? Posso tirar o meu marcador. Tá parecendo o Zé Gotinha. Cada hora eu acho parecido com alguma coisa, mas é um coelhinho. Tá? E aqui, então, corto a sobra aqui do fio.